boas do Timão para esta quinta-feira. Afinal de contas, está tudo bem politicamente por lá, né, Ramiro? Boa tarde a você. Fala, Marcelo. Um abraço para você, para o Paulo do Vale, para quem nos acompanha. Vamos começar. Primeira notícia ruim do dia. Aliás, é uma coisa que a gente já até antecipava um pouco mais, que era a situação do Marcelo Mariano, né? O Marcelinho, que inclusive acaba sendo afastado do cargo. O Corinthians informou em nota que foi um pedido dele, ele pediu afastamento e tudo mais, mas a gente traz a apuração aqui que o próprio Augusto Melo ouviu de alguns diretores, inclusive o Vinícius Cascone, diretor jurídico, de que se o Marcelinho não fosse demitido, o próprio Vinícius Cascone entregava o cargo. E aí o Marcelinho, é importante lembrar para quem nos acompanha, que é o diretor administrativo, que é um dos nomes que são investigados ali naquele caso da Vaidbet. O Marcelinho teria ajudado ali na intermediação do contrato, mas aparecem contradições quando a gente vê os depoimentos do CEO da Vaidbet e também do próprio Corinthians sobre o caso. Então, Marcelinho, que não faz mais parte da diretoria, viu, Martelli? Olha, tá aí então o Marcelo Mariano fora da diretoria do Corinthians, 4 dias antes aí do impeachment de segunda-feira. A informação do Pedro Ramiro. Ramiro tá entrando. Essa é a primeira notícia boa. Mais uma notícia boa do Timão, essa história aí de cartão de crédito, hein, Ramiro? Você tem cartão de crédito, Ramiro? Ah, tenho. Mas, infelizmente, ainda não com gastos de 8 milhões. Quanto? Ainda não tenho gastos de 8 milhões em 8 meses. 8 milhões? 8 milhões em 8 meses, é isso? Mas isso... Ah, mas não tá tão diferente das faturas aqui, né, gente? Não, 1 milhão por mês, média. né? Não, média acho que assim, né? Quando viaja, né, aí viajou... É um refrigerante ou uma coxinha, Viajou, pô. isso aí vai pra Que 1.2, fácil. Mas agora, falando sério, Ramiro, que história é essa, Ramiro? Então, até só para deixar bem claro, assim, é claro que é um assunto que se torna importante, foi uma matéria divulgada pela Gazeta Esportiva em primeira mão e tudo mais, e a gente foi atrás também de algumas fontes do clube para tentar entender. O Corinthians realmente teve gastos considerados altos até nesses últimos meses do cartão corporativo. É claro que também são gastos de um clube, né, que não são simples, né, não são valores que você Sim. tem, que você gasta na tua casa, não é dessa simplicidade. Por quê? Há gastos com hotéis, e aí entre o hotel que o Memphis Depay ficou hospedado por 2 meses, R$450 mil. 2 meses? 2 meses. 225 por mês. Mas assim, até o que há de informação, algumas fontes do Corinthians defendem é que esses 450 mil depois serão descontados do próprio salário do jogador. Boa. É isso que chega de informação. E o que mais chamou a atenção é nos 43 mil reais num restaurante de frutos do mar. Ué? 43 mil reais em restaurantes de frutos do mar, isso nesses 8 meses. O que há de informação? E o Corinthians divulgou uma nota para explicar detalhe por detalhe. Foi interessante essa nota. 43 mil reais num restaurante de frutos do mar. Os caras acabaram com o mar, ô Ramiro. Comeram todos os frutos do mar possíveis, né? Acabaram com as ostras do nosso território brasileiro. Mas o detalhe é o seguinte, o que o Corinthians defende em nota é que esses 43 mil reais foram justamente para a alimentação de atletas depois das partidas. Foi o nutricionista coloca um cadastro baseado nesse restaurante, e aí o restaurante logo na sequência, os atletas logo na sequência escolhem no cardápio qual alimentação eles querem ter depois da partida no restaurante. E eles fazem essas escolhas justamente num restaurante em que consideram que defende a nota do Corinthians sobre isso. O que vai ficar em contradição à diretoria nesse caso, que aí tende-se... Pera aí, ô Ramiro, vamos tentar restabelecer a conexão, porque chove em São Paulo, é realmente assim. E o Ramiro está, querendo ou não, a caminho da Neoquímica Arena, porque nós teremos a transmissão diretamente lá do Da camarote. Química não, né? O Ramiro tá indo... Desculpa, da Bragança. Confundi os dias, exatamente. Foi para Bragança Paulista fazer o jogo o Pedro Ramiro. Agora, me conta uma coisa, e aí é difícil, realmente está chovendo, a conexão cai. Gente, pelo que eu peguei, me ajuda aí vocês ouviram melhor que eu. Do restaurante eu acho que tem lógica, tá? Não, mas eu não entendi, como é que é? Foi uma festa pós-jogo, Não, é não, isso? os jogadores eles comem depois do jogo, e normalmente normal. os clubes eles pegam de restaurantes mesmo. Às vezes os jogadores saem ali com a Pizza Hut. Mas uma uma vez. vez, sim, mas uma vez só? Não, foram várias Não, uma vezes. vez, exato.
o jogador joga sempre, come sempre, né? Pós-jogo. Sim. A minha pergunta é, chamou atenção nesse dia do restaurante dos frutos do mar. Isso? Não é nem esse o ponto. Você coloca aí no elenco, quantos jogadores vão hoje? Vão 20? Vão 20 jogadores? Todo jogo, mais a delegação? Mais a Não, delegação. é bastante gente, cara. Mas mesmo Bastante assim eu fiz uma gente. quantia de padaria aqui, tem que dar um barão por pessoa, viu? Então é aquela história. O problema não é o Mas- restaurante, o problema não é o mesmo? hotel. Em 6 Coloca pedidos? aqui, cara. 43 mil. Se foi 40 pessoas, divide aí, dá um barão. Se você Não, mas pediu são 6 comida... pedidos. Ah, são 6? Eu não vi 6 essa pedidos, parte. tá no texto ali. Isso, São são. 6 pedidos ao todo. Ah, ok. É. Então não foi uma vez só, pô. Entendi. Por são isso que eu achei 6 estranho. pedidos. Então, de qualquer jeito, não chama atenção. 6 dividido, beleza. O que chama atenção é, de novo, o timing das coisas. A gente falou muito sobre isso quando foi votar o impeachment, tá, o senhor Paulo do Vale. Como as coisas começam a aparecer em determinados momentos. Seja... Reportagem você tem que noticiar. Se você... Sempre lembrando que o vazamento, ele parte de dentro do clube, Ele é tá? sempre seletivo, É sempre de um é isso. funcionário. Então quem fala, por que não fala do cartão corporativo do São Paulo? Por que não É, fala? exato. Porque ninguém do São Paulo vaze, porque ninguém Agora, exato. do Palmeiras vaze. Em algum momento pode vazar. Exato. Só pra mim, a grande questão dessa história é que o Augusto tinha falado de um cartão e são vários. Isso. Essa pra mim é a grande questão. De resto, eu Fala, acho que Ramiro. os clubes têm esse tipo de gasto mesmo. Tem mesmo. É um clube de Série A, gente. Enfim. Fala, Ramiro. O que defende o Vinícius Cascone, o diretor jurídico do Corinthians, e ele disse isso em entrevista à Rádio Bandeirantes, é que eles talvez tenham entendido mal no Core, que quando eles disseram que era um cartão, na verdade é que era uma conta para 5 cartões diferentes. Ah. Então, há essas diferenças de próprias declarações. Uma fatura para 5 cartões. É isso que defende o próprio Vinícius Cascone. Agora, isso precisa ser mais esclarecido no Core. Eu não sei também se entra um pouco de falta de boa intenção no próprio Core. A gente sabe que o Core é presidido por ex-presidentes. Aliás, é composto por ex-presidentes do Corinthians, tem todos ex-gestores do clube por lá. Ó, o que o Ramiro tá falando faz sentido, porque você ter uma conta e um cartão corporativo só acho que é difícil. Muita gente é responsável por pagar. Então, de novo, o ponto para mim focal importante é sempre assim. Como as informações, os vazamentos, eles são vazamentos seletivos, né? São em tempos sempre com interesse por trás. Então, é um cara que pede um afastamento 4 dias antes, durante uma investigação, né? Mas antes de uma votação de impeachment, né? Um vazamento que culmina numa reportagem que também é feita de 4 dias antes. Isso não tem nada a ver Mas com a eu tenho que reportagem. fazer o contraponto aqui, Martelli, de que tem também aí um debate sobre o amadorismo, podemos dizer. Dá pra apontar com o amadorismo da gestão do Augusto de não conseguir segurar qualquer informação. Tudo vaza no Corinthians. Sim. Então, a gente, claro que vai falar porque a oposição tá trabalhando pra, claro, vazar. A gente sabe que tem essa votação de impeachment na segunda-feira, mas o Augusto, como presidente do Corinthians, não pode deixar com que esse tipo de informação corra dessa forma. Mas é difícil, né, o Milhose, né? Muita eu gente sei. de dentro, né? Conselheiro Mas muda os de outros lado clubes não muitas vazam. vezes. Todos os clubes têm Mas não oposição vazam também. porque... E, gente, a imprensa, ela publica. A imprensa Lógico. publica. Tá certo, Lógico. Não tem, Vai. vocês estão fazendo o jogo de oposição, não, Não. tem essa. É o que Cê- chega, assim, quando o André estava na chapa dele, comandava o Corinthians, saía história de cartão corporativo, saía história de jogador da base, lembra? É. A história dos Empresário. jogadores, empresário. Até porque sai amadorismo sempre. ou não, cada um pode fazer a sua avaliação, mas é do interesse do torcedor saber o que Claro. o dirigente está fazendo com o dinheiro do clube. É ponto isso. final. É isso. Então, É porque Eu no acho que fim não das tem nada contas, de. Eu volto a repetir. Eu acho que a história não tem nada de demais. Também eu acho acho que não. são Sim, é. gastos. De tanta coisa que a gente já ouviu de Corinthians Isso. nos últimos dias, isso aí isso passa. aí é mais, batido. sabe assim, a fogueira tá queimando lá porque vai ter um impeachment. É mais um galetinho, um galinho que os caras estão É colocando aquela ali. coisa, né? O clube quebrado, vocês estão jantando? É. Que isso? Vocês estão Quem foi que pagou a conta Mas desse jantar Você não aqui, falou hein? que o cara vinha sem custos? Ei, tá comendo no coco bambu. É, a foto do Henrique Pode ser Dourado isso, no né? Palmeiras. É embaçado. Jogador Grande, sem custos, grande né? coco bambu. Comer sem custo no coco bambu ia ser uma boa também, né? Mas Por que qualquer não, coisa hein? que aparecer,
Qualquer coisa que aparecer no Corinthians agora vai virar notícia em relação a isso, né? Desde estacionamento, foi ao shopping, qualquer coisa vai ser notícia até o resultado do impeachment do Augusto Melo sair. E é claro que a oposição vai trabalhar forte nisso, até porque a gente já sabe que é desde o primeiro dia em que o Augusto Melo foi eleito que existe um trabalho para tirar o Augusto Melo da presidência do Corinthians. Isso não é segredo para ninguém. Até agora a gente não viu o Augusto Melo ter, por exemplo, uma semana sem uma notícia em relação a coisas ruins que aconteceram no Corinthians. E mesmo ganhando, né? Vira e mexe ali, tentavam fomentar alguma coisa, alguma notícia, e até segunda-feira vai ser coisa atrás de coisa aparecendo na mídia, porque isso é um meio de manobra que as oposições têm de poder tentar queimar quem tá na presidência dos clubes. Vamos fazer um intervalinho aqui no Resenha Segurobet e a gente ainda tem que passar as odds para você fazer uma fezinha, tanto em Corinthians como Santos também. O Santos joga hoje à noite e já o Milhões